Olá pessoal, animadíssimos? Sou a professora Camila Gomes e hoje nós resolveremos juntos uma questãozinha da Banca CESP do ano de 2021, prova da Polícia Federal, super recente. E aí, vamos lá? Nossa questão vai falar da parte de argumentos. Lembra de curtir nosso vídeo e compartilhar com o pessoal. Vamos? A questão fala o seguinte: se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas não foram corrigidas. P2. Se as falhas construtivas foram corrigidas, então os mutuários não tiveram prejuízos. P3. A fiscalização foi deficiente. C. Conclusão. Os mutuários tiveram prejuízos. Considerando o argumento formado pelas proposições precedentes, em que C é a conclusão e P1 a P3 são as premissas, julgue o item a seguir. Caso o argumento apresentado seja válido, a proposição C será verdadeira. Gente, questãozinha da parte de argumentos, né? Ai, Camila, mas o que é argumentos? É quando tem uma estrutura de premissas e de conclusão, tá? Então, você tem pelo menos uma premissa, junto com uma conclusão, eu tenho um argumento. Cara, eu posso ter mais de uma premissa? Posso. Se eu tiver especificamente duas premissas e uma conclusão, é uma espécie de argumento que eu chamo de silogismo. Mas eu posso, mas a ideia é o quê? Argumento eu vou ter premissas, pode ser 1, 2, 3, quantas forem, e uma conclusão, tá? Normalmente, a gente escreve assim, P1, e aí vem aqui a premissa, né? A gente coloca esse tracinho e a conclusão vem logo embaixo, tá? Aqui, o que eu fiz para resolver a nossa questão? Eu já me adiantei. Eu fiz a transcrição da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Explico. Primeiro lá falava, a fiscalização foi deficiente, eu chamei de A. Então, as falhas construtivas não foram corrigidas. Eu chamei de, não foi, a falha foi corrigida de B. Então, não foi corrigida, eu chamei de não B. Embaixo, P2, se as falhas construtivas foram corrigidas, é o meu B. Então, os mutuários não tiveram prejuízo, eu chamei os mutuários não tiveram prejuízo de não D. E P3, que a fiscalização foi deficiente, eu chamei de A. E, portanto, a conclusão, os mutuários tiveram prejuízo, eu estou chamando de D, ok? Enfim. Tem aqui a estrutura do meu argumento, né? Esse tracinho é como se fosse o nosso então. Explico melhor, vem cá. Uma outra forma de eu poder falar, de eu representar essa estrutura de argumento é como? Eu posso falar o quê? Que P1, E, P2, E, P3, E, quantas forem as nossas premissas, todas elas, então, uma conclusão. É a mesma forma de eu escrever aqui, ó. É como se eu tivesse P1, P2, P3. O meu tracinho aqui é como se fosse a minha conclusão. E esse P1, P2, P3 aqui são as minhas premissas, tá? E aqui embaixo eu tenho a minha conclusão, beleza? Então é como se eu juntasse essas premissas para eu chegar na minha conclusão, tá? Agora vamos analisar essa questão da validade de um argumento. Camila, o que é um argumento válido? Vem cá que eu vou te explicar. Primeira situação que a gente pode ter é a verdade das premissas vai garantir a verdade da minha conclusão, tá? Essa é uma possibilidade. E, Camila, mas de onde que veio isso, né? Veio justamente dessa explicação aqui, vem cá. Ó, você tem que P1, eu sei que isso é verdadeiro. P2, verdadeiro. P3, verdadeiro. Ou seja, se eu tenho todas as minhas premissas e eu sei que a verdade, todas as minhas premissas são verdadeiras, e se eu tenho uma conclusão que também é verdadeira, ou seja, se a verdade de todas as premissas garante a verdade da minha conclusão, isso aqui eu chamo de argumento válido, ok? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte: o argumento ele vai ser válido, uma possibilidade de argumento ser válido é quando o quê? A verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Nesse caso, então, eu tenho argumento válido, que é quando todas as premissas P1, P2 e P3, todas elas são verdadeiras. Porque aqui eu estou no E, tá, gente? É a minha conjunção. Então, eu preciso que todas elas sejam verdadeiras, com uma conclusão verdadeira para eu ter um argumento válido, ok? Tá. Agora, Camila, existe um outro caso de validade? Existe, existe. E eu quero te mostrar um outro caso para a gente já responder, para a gente já conseguir já ter razões para a gente já poder responder essa questão. Exemplo, eu estou aqui, falso. Apareceu um falso aqui na minha premissa, tá? E eu sei que a minha conclusão também é falsa. O resto aqui nem interessa saber se é V, se é F, não interessa. Vem aqui comigo, eu estou no conectivo E, certo? Se já apareceu uma coisa falsa, tudo isso aqui vai ser o quê? Falso, concorda? E falso, então, uma coisa falsa vai dar o quê? Uma verdade, ou seja,
Eu posso falar que essa estrutura de argumento, onde eu tenho pelo menos uma premissa falsa, uma conclusão falsa, ele é válido? Sim, meu argumento aqui também vai ser válido. Porque aqui, ó, esse conjunto de falsidade de premissas, né, como conclusão falsa, deixa a minha estrutura inteira verdadeira, porque falso, então falso, lembra? Vai dar verdadeiro. Só a Vera fit que é o quê? Falsa. Mas se eu tiver falso com falso, vai dar verdadeiro, ok? E voltando aqui ao nosso primeiro caso também. V, então V vai dar uma coisa que verdadeira, por isso que eu falo que esse argumento ele é válido. Mas o que eu quis dizer nesse segundo caso aqui? Eu não preciso necessariamente ter a proposição C verdadeira para que meu argumento seja válido. Aqui nesse caso, nesse segundo caso que eu te mostrei aqui, a minha proposição C ela tá falsa. E mesmo ela estando falsa, eu consegui mostrar, apresentar aqui um caso em que o argumento ele é válido. Por quê? Falso, então falso deu uma coisa verdadeira, né? Só a Vera fit que é falsa. Como eu consegui te mostrar que eu tenho um caso, que eu tenho uma conclusão falsa e deixei um argumento válido, voltando na questão agora, caso o argumento seja válido, a proposição será verdadeira, gente? Posso afirmar isso? Não, né? Eu tenho um caso em que o argumento é válido, e que a proposição C, ela é o quê? Falsa. Portanto, a minha questão está o quê? Errada. O que vocês acharam? Me conta. Questão mais complicadinha, né? Normalmente o aluno, mesmo quando ele sabe dessa parte de argumento, fica um pouquinho inseguro, né? Mas se você ficou um pouquinho inseguro, volta ao nosso vídeo, assiste novamente, viu? E mesmo me conta, o que você achou? Comenta aqui, curte o nosso vídeo, compartilha com o pessoal e até juntos no próximo desafio.